Olá pessoal, eu sou o professor Isidro Filho de Matemática da Escola Municipal Rosa da Fonseca, que fica na 8ª CRE. Estamos aqui mais uma vez para falar do material de Carioca 2 da semana que inicia em 19 de outubro. Para isso nós temos um recorte da página 9 e nesse recorte eu trago os elementos de uma raiz. Então, o símbolo a gente chama de radical, o número que fica acima desse radical chamamos de índice, o que está debaixo do radical ou dentro do radical chamamos de radicando e o resultado de raiz. Então, no caso, raiz quadrada de 81 é igual a 9. E esse raiz quadrada, esse 2 aqui como índice, ele pode ser invisível, como está em todos os exemplos ao lado. Tá? Vocês podem também calcular a raiz quadrada de um número utilizando a calculadora. Para isso, você digita um número, nós temos como exemplo o número 841. Então, digita-se o número 841 e, em seguida, o símbolo raiz. E o resultado já aparece. Aqui no exemplo, a raiz de 841 é igual a 29. Mas vamos calcular os exemplos ao lado? Eu vou, na letra A, apresentar duas formas para vocês, tá? E, em seguida, vou escolher uma só para ficar resolvendo todos os outros exemplos. Então, a primeira eu vou chamar de método da tentativa. E eu quero a raiz quadrada de 16. Então, para isso, eu tenho que pensar em um número que elevado ao quadrado, porque aqui é raiz quadrada. Esse índice é 2. Então, eu transformo isso numa potência. Então, qual é o número que elevado ao quadrado vai dar 16? Será que é o 2? Estou fazendo uma tentativa, tá? 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Resulta em 4. Não deu 16, então não é o 2. Será que é o 3? Então eu faço 3 ao quadrado. Porque a raiz quadrada sempre potência ao quadrado. Então 3 ao quadrado é 3 vezes o 3. E 3 vezes 3, na tabuada, 9. Ainda não deu 16. Será que é o 4? 4 ao quadrado é 4 vezes 4. E 4 vezes 4 dá 16. Olha lá, achamos o resultado. Então, a nossa resposta aqui, raiz quadrada de 16, é o 4. Pois 4 ao quadrado é igual a 16. Eu disse que faria de duas maneiras, né? Olha uma segunda maneira aqui de resolver. É algo que eu já ensinei em aulas passadas. Eu vou fatorar o 16. E na fatoração eu só escrevo números primos. Então, primeiro número primo que divide 16 é o 2. 16 dividido pelo 2 dá 8. Novamente, dividindo 8 por um número primo, eu uso 2. 8 dividido pelo 2 dá 4. E o 4 dividido por número primo, novamente o 2. 4 pelo 2 dá 2. E, finalmente, o 2 dividido pelo 2 vai dar 1. E aqui eu encerro a fatoração. E agora, eu uso um macetezinho que eu já falei para vocês, que era assim, ó, quem casa, sai de casa. Eu junto dois números iguais, eles se casaram, saíram de casa, viraram um número só. Eles saíram de dentro da raiz, deixaram de ser radicando para virar resultado, né? Para virar raiz. E, mais uma vez, esses dois números iguais, precisam ser números iguais para casarem, quem casa, sai de casa. E agora, como resultado, eu faço uma multiplicação. 2 vezes 2 dá 4, conforme nós já havíamos achado o resultado da letra A. Tudo bem aqui? Vamos seguir? Agora eu vou escolher um dos caminhos para fazer, tá? Então, primeiro, agora é a raiz de uma fração. Então, eu distribuo essa raiz dentro da fração, que fica raiz de 4 sobre a raiz de 25. É a raiz do numerador sobre a raiz do denominador. E raiz de 4 nós já temos como exemplo aqui, ó, em cima, resolvido. Olha, 2 ao quadrado deu 4. Então, a raiz de 4 é 2. E agora eu quero achar a raiz do 25. Ora, se o 4 está dando 16, eu vou tentar agora o 5. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que quem é bom na tabuada já sabe que dá 25. E é o que eu queria achar. Então, o resultado da raiz de 25 é o 5, pois 5 ao quadrado é igual a 25. Resolvido o exemplo B. Seguindo o modelo, então, letra C é raiz de 49 sobre a raiz do 9. Na tabuada, a raiz do 49 qual será? Será que é o 6? 6 ao quadrado é 6 vezes 6. E 6 vezes 6 deu 36. Me aproximei mais do 49, né? Então, será que é o 7? Quem é bom na tabuada sabe que 7 vezes 7 é igual
a 49. Olha lá, então o resultado da raiz de 49 é o 7. E a raiz do 9? Já temos aqui como resposta, olha, é o 3. Raiz do 9 é 3. Então, a resposta aqui é 7/3. O bom de ficar na tentativa é que a gente vai treinando as contas de multiplicar, que é a tabuada, e ao mesmo tempo os resultados de outras questões que nós temos que resolver já fica resolvido, né? Vamos agora continuar nos exemplos, porque esses exemplos vão auxiliar a solução da página 11. Tá bom? Então, seguindo os exemplos, eu tenho agora aqui a raiz quadrada de 3/4. Eu tenho uma potência no radicando. O que eu tenho que fazer? Primeiro, resolver essa potência. 3/4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Eu repito a base, que é o 3, tantas vezes quanto o expoente, que é o 4, determinar. Como é 4, eu repeti o 3 4 vezes. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3 dá 81. Coisas de professor de matemática que está acostumado a fazer conta, né? Então, eu tenho aqui raiz quadrada de 81. Eu tenho que achar a raiz quadrada de 81. Eu vou arriscar o 9. Será que é 9? Bom, se for o 9 ao quadrado tem que dar 81. E 9 ao quadrado é 9 vezes 9, e isso dá 81. Olha lá. Então, realmente, o resultado da raiz quadrada de 81 é 9. Esse é um bom caminho para ser feito, tá? Mas existe uma outra situação para a gente resolver quando a gente tem uma potência, que é assim, olha. Estou resolvendo aqui de uma outra forma, tá? Diferente daquela que eu já apresentei. Aqui o número invisível, que está ali, ó, é o 2. Eu posso simplificar esse 2 com esse 4. Todos os dois números é possível de serem divididos por 2. Quanto é que dá 2 dividido por 2? 1. E o 4 dividido por 2? Dá 2. Então, a raiz fica com o índice 1, significa que eu não devo escrever a raiz, tá? E o nosso radicando deixou de ser radicando e saiu, olha, ficou 3 ao quadrado, porque deixou de existir raiz, deixou de existir radicando. E 3 ao quadrado dá 9. Pode ver que é o mesmo resultado, tá? Ou eu faço dessa forma de cima, ou eu faço dessa forma aqui de baixo. Posso escolher, tá? Bom, agora nós temos a raiz quadrada de menos 36. O que eu devo pensar? Qual é o número que elevado ao quadrado dá 36? A gente já viu em contas aqui agora que o 6 ao quadrado dá 36. Então, como é menos 36, será que é o menos 6 ao quadrado? Quando eu vou aplicar a definição de potenciação, eu vou ter menos 6 vezes menos 6. E menos 6 vezes menos 6, aqui é o famoso menos com menos dá mais, que é na multiplicação e na divisão. E 6 vezes 6 dá 36. Olha, o número 36, valor absoluto dele, eu até encontrei, mas eu não encontrei o mesmo sinal. Eu deveria ter encontrado aqui o menos 36. Tá? Se você tentar o 6 sem o sinal, obviamente, você vai perceber que o menos vai continuar sem aparecer, né? É 6 vezes 6, que resulta em 36. Olha lá, não tem como achar o menos. Isso significa que qual é a raiz quadrada de menos 36? Não temos esse resultado, tá? Aí eu quero dar uma outra dica para vocês. Toda vez que nós tivermos no radical o índice um número par e o radicando um número negativo, nem tente resolver essa raiz, tá? Porque aqui, olha, eu digo que esse resultado ele não pertence ao conjunto dos números reais. Aquele símbolo cortadinho é o não pertence, e esse R com essa perninha aqui dobrada significa conjunto dos números reais. Essa raiz de índice par e radicando negativo não possui resultado, tá, como número real. Entendido? Então eu coloco aqui, olha, a minha resposta é não pertence aos reais. E a letra F? Agora eu tenho uma potência, né? Eu não devo cortar aqui, porque eu tenho esse número negativo. Não devo fazer da forma que eu apresentei na letra D. Agora eu tenho um número negativo aqui no radicando. Então eu devo resolver essa potência. E quanto é que dá? Menos 2 ao quadrado. Essa potência ao quadrado ele não está para o sinal negativo. Só vale para um número aqui. Então você repete o menos e faz 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, que dá 4. Então eu vou ter aqui como resultado a raiz
do menos 4. O que nós acabamos de ver? Aqui é um número par, e no radicando, nós temos um número negativo. Quando isso acontece, qual é a nossa resposta? Não pertence ao conjunto dos números reais. E a letra G? Preste bem atenção na diferença entre a letra F e a letra G. É uma diferença significativa, porque agora tem um parênteses. Então, quando eu resolvo menos 2 ao quadrado, mas com parênteses, agora esse expoente está valendo para o sinal de menos. Aqui eu repito o menos 2 duas vezes. Isso vai resultar em o menos com menos, que dá mais, e 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho aqui a raiz do 4. E raiz de 4 já vimos que vale 2. Me permitam resolver essa linha de cima mais uma vez, tá? Aqui, olha, de uma outra forma. É menos 2 ao quadrado. Eu repetiria esse menos e faria 2 vezes 2. Daria menos 4. Tá? 2 ao quadrado é 2 vezes 2. É essa parte só aqui. Ó. Espero que essa parte final tenha ajudado mais ainda vocês. Tá? Assim, eu encerro os exemplos. Na página 10 tem vários links de vídeos para vocês assistirem que vêm reforçar essa nossa aula aqui gravada. Tá? Muito embora eu já acho que ela já é o suficiente para vocês fazerem todo o material dessa semana. E na página 11 eu recortei 2 exercícios que normalmente assustam os alunos, mas que não devem assustar, que são expressões. Eu vou escolher a letra B para nós fazermos, tá? Então eu tenho uma multiplicação e 2 raízes. Eu vou resolver primeiro a raiz. Então fica 2. Quanto é que é a raiz de 49? Vai dar 7, porque 7 vezes 7 é 49. Menos, é o menos aqui que eu estou repetindo, ó, a raiz do 100. Vai dar 10, porque 10 vezes 10, 100. Agora eu termino de resolver essa expressão. Primeiro eu faço a multiplicação. 2 vezes 7 dá 14. Repete o menos 10. E 14 menos 10 dá 4. Essa é a nossa resposta da letra B. Facilitei o caminho, né? E sobrou para você agora A, C e D de dados. Na atividade 4, vamos lembrar de quadrado, que foi coisa dita na aula passada. Ele diz que a área do quadrado... Olha, Cláudia mora em um quarteirão em formato quadrado, que possui área igual a 9.216 metros quadrados. Eu já coloquei um desenho aqui de um quadrado para vocês. Lembrando que o quadrado tem 4 lados iguais. Eu vou chamar um lado aqui de L e todos os outros serão L também, né? Então, a área é o espaço interno do quadrado. Esse espaço aqui todinho vale 9.216. Como é que eu faço para achar a área do quadrado? A área do quadrado é dada por lado ao quadrado. Isso aqui é a área do quadrado. É lado vezes lado. Lado ao quadrado. Só que ele já disse que a área é 9.216. Como é que a gente faz com esse quadrado aqui? Ele passa para o outro lado, virando uma raiz. Se você não lembra, está sendo lembrado agora, tá? Então, vira raiz quadrada de 9.216. Vamos lembrar que esse expoente 2 veio para cá, olha, que é um 2 invisível. E qual é a raiz de 9.216? Você tem 2 caminhos para poder fazer. Ou fatora o 9.216, ou tenta um número, né? Fica tentando até chegar no 9.216. Uma dica. Quanto é que dá 30 vezes 30? Olha, 30 vezes 30. 30 vezes 30, quando eu multiplico por 0, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 3, 0. Nem é a forma que eu gosto de fazer a multiplicação com 0, não, tá? Mas assim eu estou fazendo dessa vez. 3 vezes 0 dá 0. 3 vezes 3 dá 9. Lembra que na multiplicação de 2 ou mais algarismos, a gente anda, né? Com os algarismos da segunda conta, da terceira, vai andando. Então aqui, olha, é o 0 e o 9. Então 30 vezes 30 dá 900. Como eu quero 9.216, olha, aqui está dando 900, está pequeno o 30, não está? Então tenta números bem maiores do que o 30, tá? E aí você vai encontrar os resultados. Começa a encontrar resultados próximos e depois você vai acabar achando a resposta final, tá bom? Uma última dica. Se esse número que está aqui termina com 6, na tabuada, os números que multiplicados por ele mesmo que termina com 6, ou é o 4 ou é o 6. Então, o número que eu vou tentar aqui, ele vai ter que terminar com 4 ou terminar com 6. Bom?
Bom, assim fica facilitado todos os exercícios, ficam facilitados todos os exercícios da página 11. Tá? Na página 12, existem desafios, 3 desafios, que aqui eu nada falo para não atrapalhar o raciocínio lógico de vocês que está sendo cobrado nessa página. Dessa forma, a gente encerra a aula. Eu desejo a todos uma boa semana de estudos e até a próxima aula.